favor, tome o seu lugar mais uma vez. Som. Maravilhoso é maravilhoso é maravilhoso é maravilhoso é te contemplar, maravilhoso é te contemplar. Esse cântico, ele foi escrito sobre uma perspectiva de um milagre realizado por Jesus, quando uma mulher com fluxo hemorrágico acreditava de todo o coração ser possível ser curada, depois de 12 anos de luta, buscando a cura entre médicos e tendo gasto tudo o que possuía, ela acreditava ser possível pela fé, que ela seria curada só de tocar na borda do manto de Jesus. E isso é muito especial. Tudo bem? Isso é muito especial, porque estar nesta noite, neste lugar, nos faz experimentar o mesmo que aquela mulher. Nós temos todas as condições que aquela mulher teve. Nós temos um encontro que já possuímos com Jesus Cristo, nós temos a fé nele e nós temos ele. Então lá, há 2000 anos atrás, ele estava passando por alguns corredores em Jerusalém, algumas vielas, aqui ele passa entre nós, e se nós exercermos a nossa fé nele, nós também experimentaremos do seu milagre. Você crê nisso? Amém? E Jesus estava sendo movido por um intenso amor em favor de Jairo, quando ele, passando por aquela mulher, a mulher toca nele. Eu acho extraordinário essa perspectiva bíblica de um Cristo que transborda amor. O Filho de Deus, ele era incansável. É engraçado, irmãos. Você não vê Jesus debatendo com fariseus sobre a teologia mosaica. Você vê Jesus expressando amor. Você vê Jesus se importando com o próximo. Você não vê Jesus envolvido nos grandes debates a respeito do Império Romano, a opressão romana. Você não vê Jesus envolvido em debates políticos de sua época. Você só vê o mestre transbordando amor. Ele toca em leprosos, eles são curados. Ele coloca as mãos sobre a vista de cegos e eles voltam a ver. Ele multiplica pães e peixes para alimentar o outro. Ele divide aquele que tem com o pobre. Você não vê Jesus incentivando os apóstolos a construir argumentos sólidos contra as ideologias daquela época. Você só vê Jesus dizendo: amém, amém, perdoem. Esse é o verdadeiro evangelho. Eu fui chamado para isso. Eu fui trazido à existência para isso. E você precisa entender isso nessa noite. Senão passará a sua vida inteira colocando a sua energia naquilo que não é tão importante aos olhos divinos. E isso tem um preço, abrir mão disso para poder optar por aquilo que era importante para Jesus. Eu só quero me preocupar com aquilo que importa para Jesus. Nós vamos conversar hoje sobre feitos para amar. Eu e você fomos feitos para amar, não para odiar, não para desprezar. Fomos feitos, moldados, como disse Davi no Salmo 139, moldados de forma extraordinária, no ventre materno, com uma expectativa. Os pais colocam expectativas
sobre seus filhos. Queremos que sejam homens e mulheres honestos, que marquem a geração. Deus olha para o ventre materno, me viu dentro da minha mamãe e disse: Marcos Davi, ame. Eu trouxe você à existência para amar. Feitos para amar. Eu gosto muito de cavalos. Quando a gente olha um cavalo, a gente sabe que o cavalo foi feito para cavalgar. Eu gosto muito de navios, escolhi esses 3 por isso. Os navios foram feitos para navegar. E nós fomos feitos... Vai, gente! Cavalo feito para cavalgar. Navio feito para navegar. E nós fomos feitos... É isso. Carro foi feito para dirigir. Avião foi feito para pilotar. Você foi feito para amar. Não existe uma outra razão pela qual Deus trouxe o ser humano à existência, senão para amar. Quando você observa a vida dos apóstolos, todos eles foram testados na potência de poderem reproduzir o que aprenderam com o Mestre. Vai lá, Pedro e João, eles estão entrando no templo para a oração das 3 da tarde. Aí o que Deus faz? Deus coloca um paralítico entre eles e o que eles precisam fazer como um ato espiritual. E aí é como se Deus dos céus dissesse, ou Jesus, nos céus dissesse: Pai, vamos ver se eles aprenderam comigo. E aí está João e Pedro, os apóstolos que andaram 3 anos com Jesus. Eles têm uma hora certa para a devoção do templo, é 3 horas. Talvez eles estivessem até apressados, era 2:50, não sei, estou chutando aqui. E aí quando eles vão entrar, o mendigo paralítico estende a mão e diz: me dá uma esmola. Eles tinham 2 opções. Olha, na volta a gente se conversa, olha, a gente não tem nada, mas eles param, porque o mestre pararia, porque Jesus daria atenção. Eu acredito que o Espírito deve ter dito: vocês aprenderam muito bem. E aí vocês sabem dessa narrativa lá em Atos capítulo 3, porque Pedro e João investem um tempo precioso de demonstrar amor para com aquele homem, e ele é curado. E ele entra no templo para a oração das 3 da tarde, ao lado de Pedro e João. Você não foi feito para guardar a amargura no peito e sacrificar os anos de vida que são tão poucos, com desejos de vingança e ódio. Você não foi feito para se vangloriar sobre alguma posição ou reputação e humilhar o teu semelhante. Você não foi feito com uma mente engenhosa para arquitetar argumentos e prevalecer sobre o outro. Você foi feito para amar, irmão. Eu fui feito para amar. E tem uma música do Tiago que nós vamos repetir de vez em quando o refrão, e o pastor Júnior vai nos conduzir. Quem não tem tempo para amar morre por dentro a cada segundo. Nós fomos feitos para amar. O amor de Deus transforma o mundo. A gente vai cantar isso de vez em quando para você guardar na sua memória. Lucas capítulo 10. Venham comigo para esse texto. Lucas capítulo 10. Lucas ele não era um discípulo de Jesus, mas um médico que se converteu. E ele escreve o evangelho mais detalhista. É cheio de detalhes o evangelho dele. E ele então narra esse encontro de Jesus. E no capítulo 10, a partir do versículo de número 29, ele conta uma parábola. O homem, porém, querendo justificar suas ações,
perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo que eu devo então amar? E Jesus respondeu contando uma história. Preste atenção. Jesus era um contador de histórias fabuloso. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos. Eles deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano, e ao ver o homem teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus a um doutor da lei. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então, Jesus disse: vá e faça o mesmo. Orem comigo. Pai, é muito difícil para todos nós, inclusive para mim também. É muito difícil reconhecermos que a essência da vida cristã jamais foi construir uma linha de defesa teológica para o enfrentamento da sociedade. É difícil para a gente imaginarmos isso. É difícil pensarmos que tudo de fato o que importa é amarmos o outro, é nos importarmos com o outro, é nos comprometermos com o outro. É difícil, Pai. Porque, Pai, é mais fácil defendermos a fé do que amarmos o nosso semelhante, como o Senhor espera. Mas nós queremos juntos, nessa noite, dispormos o nosso coração para o Senhor nos ajudar a reverter isso dentro de cada um de nós. E pararmos de só viver de teorias e não de atos, ó Deus, que de verdade justifiquem a nossa fé. Queremos, ó Deus, a partir de hoje, agarrarmos com todas as nossas forças cada uma das oportunidades que o Senhor nos dá, diariamente, para amarmos o outro, a começar em nossa própria casa. Nos ajude, ó Deus, nessa jornada. É o nosso desejo em oração, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Algumas das possibilidades que Lucas nos propõe, através dessa parábola contada por Jesus, sobre termos sido feitos para amar, é que amar é se importar. E a palavra importação tem uma raiz de dar uma certa importância, trazer de fora. Importar tem a ver também com dar uma importância que a própria pessoa ou a gente mesmo não conseguiu ainda perceber. Então, um ato, um gesto, uma consideração, um cumprimento, um compartilhamento do recurso, já é uma demonstração de amor. Hoje, pela manhã, um irmão disse: pastor, eu tenho uma surpresa para você. Eu falei: opa, não é bolo de passa, né, irmão? Não é bolo de passa. Eu falei: ótimo. Aí tinha algumas pessoas para eu atender, eu falei assim: você pode então colocar essa surpresa no meu carro? Aí, quando a gente chegou no carro, era um pudim. Quem gosta de pudim? Moça, que pudim. Às vezes a gente não consegue entender que doar um pudim, um bolo de cenoura com chocolate, é uma expressão de amor. É se importar. Às vezes a gente ainda não entendeu que temos a tecnologia aliada
e a gente não sabe usar para escrever uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de carinho para um filho. Filho, que bom que você entrou de férias e conseguiu fechar as notas. E aquele filho que não conseguiu fechar, filho, vai dar certo. No segundo semestre você recupera. A gente ainda não entendeu que os pais já maduros precisam também se sentir encorajados. E dizer a eles o quanto os amamos, fortalece-os. Os filhos, façam isso. Digam aos seus pais o quanto são importantes para vocês. Jesus está tentando trazer para nós que os que circulam em nossas vidas, ou aqueles com os quais cruzamos o caminho, são pessoas que importam para Ele e deveriam importar para nós. Nós deveríamos, irmãos, e a Bíblia fala isso, nós deveríamos ser reconhecidos como aqueles que se importam, aqueles que investem um tempo. Então está lá, um homem, pode ser qualquer um de nós, assaltado. Eu fui assaltado 7 vezes, nessas 7 vezes apanhei uma vez. Não fiquei semi-morto, mas eu já fui sem tênis para casa, relógio recém-comprado levado embora. Quem aqui já foi assaltado? Olha, quantos! Jesus está contando essa parábola pensando na gente. Um homem foi assaltado, ele apanhou muito, e deixaram ele semi-morto à beira da estrada, sem uma reação. E aí passa alguém de carro, passou alguém, e olhou e disse assim, eu não vou me meter nessa história. Vai saber se não foi um ladrão que levou uma coça. Eu não vou me meter nisso. Jesus está falando sobre isso, gente. Eu queria que vocês tentassem se colocar no lugar do levita e do sacerdote, porque nós vivemos essas mesmas tensões. Então está lá, o homem foi assaltado, na beira da estrada, jogado, e aí passa um sacerdote. Mas quem que era o sacerdote? Sacerdote é aquele que representava o homem diante de Deus. Todas as pessoas diziam, Deus, me dê a felicidade do meu filho se tornar um assessor, um secretário do sacerdote. Quem sabe, pai, ele seja um assistente do sumo sacerdote. Era o desejo dos pais. Tamanha era a expressão dentro da religiosidade judaica. E aí está o sacerdote, que deveria ser uma referência do amor da lei mosaica, amar o próximo como a mim mesmo, dizia a lei. E aí ele passa, ele vê, Jesus diz que ele vê o homem, e ele segue em frente. Aquele homem não tem uma importância para ele, não importa para ele. Você poderia construir agora 1000 argumentos. Ele estava indo para o culto, ele estava indo, talvez, organizar a celebração do domingo no templo. Não importa. Logo atrás vem aquele que é a representação da adoração e do cuidado na casa de Deus, que era o levita. O levita devia estar apressado para o ensaio. Geralmente os levitas estavam apressados. E aí diz o texto bíblico que a expressão de um adorador, que era o levita, ele olha também, ele tem técnicas de adoração, ele tem expressões de cuidado para com a casa do Senhor, mas ele passa, ele diz, também não me importa. E é como Jesus dissesse para cada um de nós, precisa importar para você aquele para o qual eu vou dar a minha própria vida. Entendem isso? Não pode caber nos nossos lábios e nas nossas mentes e nos nossos gestos qualquer tipo de expressão e atitude que desmereça aquele para o qual Deus idealizou um plano desde a eternidade, irmãos, irmãs. O plano da redenção foi escrito na eternidade, antes que qualquer planeta, antes que qualquer galáxia viesse à existência. E o que era o plano de redenção não tinha a ver com o levante da igreja na face da terra, gente. Tinha a ver com um pecador. Nós iremos morrer pelo pecador. Nós iremos demonstrar o quanto nos importamos com ele. A gente cantou isso com grande, mas a gente não se deu conta ainda.
A que nível você já foi capaz de se importar com alguém? Esse é o maior desafio da minha vida, porque me vejo o tempo todo dando menos importância às pessoas e mais importância às coisas. Se tudo o que importa dentro da minha profissão como pastor e vocação são as pessoas, porque às vezes para as coisas de Deus, para os programas, eu dou mais importância do que para elas. Então eu tenho vários dilemas na minha vida. Me lembro de uma vez termos organizado um encontro de casais, e esse encontro de casais ele era importante para a igreja, era significativo, a gente queria realmente um movimento, e na semana os líderes, eles entraram numa crise conjugal, e eles então me procuraram dizendo: pastor, acho que a gente vai se divorciar. Eu falei: que isso? Sábado é um evento do encontro de casais? Pastor, a gente não está bem, o senhor pode assumir? Eu falei: não, eu não vou assumir coisa nenhuma. Eu vou cancelar o evento e eu vou cuidar de vocês. Que isso, pastor? Estamos anunciando há 2 meses. Não, vocês são mais importantes que o evento. E aí na semana nós suspendemos aquele evento. Devolvemos o recurso de quem havia feito inscrição. Tentamos negociar com o buffet para jogar mais para frente, mas também não deu certo, tinha contrato. Tudo bem, tudo bem. E aí, então eu e a André fomos cuidar daquele casal. Graças a Deus estão casados até hoje. Às vezes nós temos esses dilemas. E agora o que eu faço? Meu filho está chorando. Eu vou lá e acolho o sofrimento dele. E agora? Meu pai não está mal, mas eu tenho que sair com a galera para assistir Indiana Jones. Eu vou lá e sacrifico a saída do cinema do Indiana Jones e acolho o meu pai, fico com a minha mãe. Dilemas. Às vezes a gente entra no elevador e o vizinho está mal. A expressão dele não está legal. E aí eu puxo uma conversa, convido para um café na minha casa, ou deixo passar batido. Gente, é sobre isso a fé. É sobre isso a fé. Nós estamos perdendo muito tempo. Pastor Ezio pregou sobre pela manhã, pregou sobre essa verdade de que nós estamos com as nossas atenções desviadas. Ele está certo. Por isso essa noite eu queria resgatar vocês, trazê-los de volta para essa verdade de que amar é se importar. Aí vem o samaritano. Quem é o samaritano? O samaritano é a pessoa que o judeu não gostava, desprezava, chamava de cão. Está passando um cão ali. Era um samaritano. Por causa de uma miscigenação de judeus com outros povos gentios durante a divisão do reino de Israel. Aquele povo, eles não eram reconhecidos como genuinamente da aliança abraâmica. Então eles foram desprezados. Você sabe que Jesus veio para reverter esse quadro. Ele vai se revelar como Messias para uma mulher samaritana. Então, aí Jesus conta. E aí vem um samaritano. Jesus escolheu direitinho. Pensem agora em uma pessoa que você teria uma dificuldade enorme de ser acolhido por ele, de ser ajudado por ele. Ou tente colocar no lugar da pessoa assaltada e quase morta, alguém que você tem uma dificuldade de amar. Amaria, mas com uma certa dificuldade. Está pensando nessa pessoa? Jesus contaria a história para você usando essa pessoa. Jesus contaria a história para mim usando essa pessoa com quem eu tenho uma certa dificuldade. Porque é de fato, nós temos esses entraves da nossa vida. A gente acredita que amar, ele pode ser seletivo. Você está profundamente enganado à luz da Bíblia. Amar a todos, indistintamente. Amar o teu semelhante. Se importar com ele. E aí o samaritano é quem para. Puxa, não é o sacerdote. Não, não foi o pastor, não. Foi o samaritano. Foi aquele mais desprezado que vai acolher o judeu que foi assaltado. Isso para mim é extraordinário. Jesus está mexendo com você. Jesus está mexendo com as suas teorias internas. Jesus está mexendo com os fundamentos que você construiu para a sua própria fé. De nada importará o final da sua existência se você passou anos em defesa da fé e nunca se importou com o semelhante. Nunca participou do sustento de alguém.
Nunca se importou em ir à casa de alguém que está vivendo e enfrentando luto. Nunca se importou em chorar com alguém que está na fase do câncer. É isso que faz valer a pena, IBAGE. É isso que é o Evangelho de Jesus Cristo. Você acha mesmo que os céus precisam da sua defesa? Você acha mesmo que aquele que se assenta no trono, para quem dirigimos um louvor tão poderoso, você acha mesmo que ele precisa da sua ajuda? Esses homens que se levantam têm apenas 100, 110 anos de vida. O que se assenta no trono é eterno. Os homens que governam a terra têm mandatos de 4, 8 anos. O que se assenta no trono tem mandato eterno. Você acha mesmo que um mortal como eu e vocês podemos de alguma forma contribuir para a defesa da teologia? O que Ele quer que a gente faça é que a gente ame, que a gente perdoe, que a gente caminhe mais uma milha. É isso que Ele quer da gente. Eu vou investir todos meus anos e minha vida para amar o semelhante. Tem instituto teológico na IBAGE, a gente escreve devocionais, tem célula, tem estudo, é tudo muito lindo. Tem apologética. Mas se essa comunidade, se ela não aprender a amar, não terá valido a pena os 34 anos em que nós existimos nesse bairro. Não terá valido a pena. É no amor, não na apologética, que você será reconhecido como um discípulo de Cristo. É na mão estendida, é no irmão que eu vi deixando o seu lugar e se ajoelhando do lado do outro. Muito provavelmente o Pedro não tinha hoje um motivo para apresentar a Deus, mas ele viu um irmão ajoelhado e isso tocou o coração dele. Pedro, é isso, Pedro, você está na direção certa. É isso que faz a diferença para Deus. Se você me perguntar, com todos os meus estudos teológicos, mestrado em teologia, filosofia, se você me perguntar, pastor, se resume tudo numa só lei: amar o próximo, amar a minha esposa, amar os meus filhos, amar os meus vizinhos. Essa semana puxei a conversa com deu certo. Eu vou tentar me aproximar mais ainda. Amar os meus semelhantes, defender a causa daqueles que são oprimidos. É isso que importa. Você vai sair desse lugar nessa noite. Você precisa virar algumas chaves na sua vida. Você está no caminho errado. Você está na direção errada. Se eu vivesse no tempo do Império Romano, a causa seria: vamos destruir Roma. Jesus nunca, em 3 anos, esboçou qualquer tipo de... Aí os fariseus diziam: e aí, a gente vai ou não vai contra César? Tem uma moeda com o nome dele, com um rosto estampado nessa moeda. Dê a César o que é de César. Jesus nunca entrou nesses embates. Mas ele disse aos discípulos: dê o que comer para eles. Pedro, vem cá. Você me ama, Pedro? Então cuida dos meus cordeirinhos. João, que queria que Jesus matasse as pessoas que não queriam recebê-lo. João, você acha mesmo que eu vim para matar pessoas, João? Eu vim para morrer por elas. Corrija o seu rumo, dá tempo ainda. Corrija o seu rumo. Você é empresário? Incline a sua empresa para abençoar a vida dos seus empregados. Incline a sua vida para se importar com eles. Você é empregado? Incline a sua vida para se importar com os patrões, com os seus colegas de profissão. Estuda, se incline para poder amar os amigos da escola, da classe. Comece a trabalhar isso no teu coração. E aí então os pastores não terão que pedir que você deixe o seu lugar para vir e estar ao lado de alguém que está aqui chorando. Nós não precisaremos disso. Nós não veremos pessoas sozinhas nesse momento de intercessão, porque você entendeu. Enquanto nós pastores da IBAGE virmos pessoas sozinhas, chorando aqui na frente, porque estão com um problema, estão com uma dificuldade, vocês ainda não entenderam. E a gente vai continuar pregando.
porque nós precisamos entender isso. Eu não sei o que acontece na sua semana e você não sabe o que acontece na minha semana. Mas a nossa semana precisa ser palcos onde nós manifestamos essa importância que as pessoas têm. Tem um irmão da igreja aqui que ele sempre se move de forma independente, levantando várias cestas básicas para uma comunidade carente de São José. É por aqui. Isso é uma expressão de que nós nos importamos. Quem não tem tempo Cante baixo. para amar morre por dentro a cada segundo. Nós fomos feitos para amar. Só o amor de Deus. O amor de Deus transforma o mundo. Amar é se comprometer. Bem, o samaritano deu todo o suporte que aquele homem precisava. Foi lá e colocou um pouco de vinho, que era a medicina na época, sobre o machucado dele, colocou azeite para poder então ajudar no processo de cicatrização daquelas feridas abertas. Ele devotou um tempo necessário. Vocês sabem que eu já me inquietei muito sobre a forma das expressões de amor que eu tenho. Eu consigo amar sem me comprometer. Isso foi a pior sensação que eu tive, a pior conclusão que eu fiz de mim mesmo. É possível amar o próximo sem ter que me comprometer. Quanto é, pastor? Eu acho que vai custar a viagem. Toma. Pastor, quanto que é para poder distribuir agasalhos aqui na nossa cidade? Olha, acho que custa uns R$300. Toma R$300. Ou você vem com a gente? Não, pastor. Já ajudei. Eu já me vi muitas vezes financiando o meu amor. Porque comprometer, irmãos, não é simples, não é fácil. Eu me lembro quando cheguei na EBAD, nós tínhamos uma pessoa com quem eu tinha uma certa identificação. E aí ele disse, eu preciso da sua ajuda. Eu falei, claro, eu preciso vencer o crack. Uau! 5 anos cuidando dele. Uma porção de recaída. Quantas vezes não fui pagar traficante para liberá-lo no Pinheirinho? Como foi complexo para mim me comprometer. Que complicado, irmãos. Como é difícil nos comprometermos. Eu queria dizer para ele que eu amava, mas eu tinha que colocá-lo no meu carro e levá-lo ao centro de recuperação. E 3 semanas depois, uma ligação dizendo que ele foi embora. E aí de novo, e de novo, e de novo. Que difícil é nos comprometermos. É a mesma coisa que Jesus faz comigo. Ele se comprometeu em me amar. Já pensou se ele desistisse de mim, de você, a primeira vez que nós pecamos contra ele? A segunda vez que pecamos contra ele? A terceira vez, irmãos, eu tenho mais de 40 anos de conversão. Quantas vezes eu pequei contra ele? Quantas vezes ele veio até mim? Quantas vezes me tirou da boca do tráfico também? Metáfora, tá bom? Quantas vezes ele não pagou por mim? Hoje essa pessoa, para quem eu dediquei alguns anos da minha vida, hoje ele dirige um centro de recuperação. Está na luta. Não está fácil. Mas hoje ele dirige um centro de recuperação. Vocês sabem que amar nossos filhos é uma coisa, nos comprometermos com eles é outra. Teremos que abrir mão de alguma coisa. Eu acho que aquele rapaz, enquanto ele estava tentando levantar o que estava ensanguentado, a roupa dele ficou com sangue.
Eu acredito que enquanto ele, não tinha luva, né, gente, cirúrgica naquela época, enquanto ele se abaixa para poder passar um pouco de vinho e passar um pouco de azeite, eu tenho certeza que sangue daquele rapaz caído também veio para ele, se a gente pudesse expandir a história contada por Jesus. Amar é se comprometer. Eu já contei para vocês uma história que em um encontro de casais, eu e André estávamos pregando sobre perdão no domingo. Domingo é o dia de encerramento de retiros de casais. E aí então, a gente falou sobre perdão, sobre confessar, para ser livre. Aí acabou, todo mundo foi embora para o almoço, ficou uma pessoa. Pastor, posso falar com você, com a sua esposa? Eu falei, claro. E aí ele disse, pastor, eu tenho que confessar à minha esposa que eu a traí há 5 anos atrás. Pastor, está tudo bem hoje, está tudo certo, mas aquilo, ela não sabe. Aí você falando sobre confessar, que é uma cura e tal, e eu falei, pastor, eu preciso corrigir isso com a minha esposa. Preciso confessar isso para ela. Eu falei, olha, se Deus está colocando no teu coração, então faça, porque vocês são comprometidos, e dentro do nível de comprometimento, a verdade precisa ser estabelecida. Mas deixa eu preparar você, talvez, não é filme que acaba tudo muito bem, tem trilha sonora de fundo, pode ser que dê tudo errado. Pastor, mas eu não aguento mais viver com isso, essa culpa me alfinetando. Falei, o acusador faz isso mesmo. Então eu vou falar, pastor, isso, eu e André, isso, irmão, vamos orar aqui. Não, pastor, eu queria que você fosse comigo. Ai, ai. Eu lembro como se fosse hoje, né, André? Aí eu olho para André, amar é se comprometer. Eu amei aquele irmão naquele momento. Irmãos, eu estava certo de poder dizer, você é grandinho demais, né? Vai resolver seus problemas. Mas amar é se comprometer. Eu falei, tá bom, vamos almoçar primeiro? Que com fome não dá nada certo. Vai lá, vamos comer, e eu vou lá até o quarto. Qual é o seu quarto? Aí eu e André fomos lá. Irmãos, que cena. Ficamos umas 3, 4 horas conversando. E aí, no final das contas, choramos. E ela se irritou, levantou, sentou, e colocou o dedo no nariz dele. Eu e André saímos dali com um coração cheio da graça divina. Participamos de um momento em que Deus manifestou sua graça. Podia ter dado errado, mas Ele fez o que era certo. Sabe, às vezes a gente tem medo de fazer o que é certo, porque vai respingar sangue na gente. O samaritano não teve problemas com isso. Prefira sempre curar do que ferir. Isso é amar. Quem não tem tempo Já aprenderam já? para amar, Morre por dentro a cada segundo. Mas nós fomos feitos para amar. o amor de Deus transforma o mundo. Tá bom, pastor, então a história termina? Não, ele ainda pega aquela pessoa que foi machucada, coloca sobre o cavalo dele. Ele era que ocupava o lugar da montaria, mas agora ele vai a pé. Eita! Ele coloca aquela pessoa ocupando o lugar dele no cavalo. Ele pega no arreio, na rédea. Você vê como é que eu manjo, né? Ele pega então na rédea do cavalo e fica vigiando se o rapaz ele não vai cair. E para onde ele vai? Ele vai para uma hospedaria. A hospedaria mais próxima. Ele chega até a hospedaria e diz, pois não, olha, eu encontrei essa pessoa, o nome dele é Fernando, é Fabiola, é João, é Andréia, é Joyce, o nome dele é Bruna, é Mário. Ele coloca, olha, eu achei ele assaltado, eu fiz ali os primeiros socorros, e a gente precisa agora de um quarto confortável para ele, quem sabe um banho. Aí o homem diz, mas você tem dinheiro? Sim, eu vou pagar
eu vou pagar, olha, pelas diárias, eu acho que é suficiente, porque eu vou na minha casa, eu vou colocar tudo em ordem, eu vou avisar minha esposa e eu vou voltar. Isso aqui é coisa linda demais. Amar é fazer mais do que se esperava. Nossa sociedade diz assim, já está bom. E a nossa fé evangélica vai ficando desse jeito. Ele é aquele que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nada menos do que isso, deva ser também o meu amor para com o meu semelhante. Além do que se esperava. Fazer infinitamente mais do que se esperava. Já fez mais do que se esperava pela sua esposa? Já fez mais do que se esperava pelo seu esposo? Já fez mais do que se esperava pelos seus filhos? Já fez mais do que se esperava pelos seus pais? Fazer mais do que se esperava é imitar a Deus. Deus faz mais do que a gente espera. Deus nos surpreende. Não é, Adri? Deus nos surpreende. Você sabe o que sempre me inquietou teologicamente nesse texto? Que Jesus devia estar falando de si mesmo. Ele devia estar nessa condição do samaritano, dizendo que ele veio, mas a religião judaica não o acolheu, o desprezou. E então ele se importou com cada um de nós, os perdidos, as ovelhas perdidas. A ovelha perdida sempre se machucava. E sabe o que um dia lendo esse texto, Deus colocou no meu coração? Que seria Jesus dizendo assim, olha, eu salvei vocês, eu sustento vocês em minhas mãos, mas eu vou voltar. E aquilo foi tão importante para mim, que é como se ele dissesse, eu sou o samaritano da história, e eu vou voltar, estou cuidando de vocês, paguei o preço por vocês, e eu vou voltar para buscar vocês. Gente, eu imagino a consciência restabelecida do que foi assaltado. Escuta, quem foi que me deixou aqui? Eu estou desnorteado. Foi uma pessoa, e eu acho que é samaritano. Foi um samaritano que cuidou de você. E ele disse que vai voltar. Eu fico imaginando esse reencontro. Ele chegando, oi Fabiola, oi Fernando, oi João, oi Bruna, oi Diego. Que bom que você está melhor. Eu vim para poder te levar para casa. Tem 2 cavalos ali. Consegui um cavalo emprestado. Eu quero te levar para casa. Amar é fazer mais do que se esperava. Você tem feito? Eu tenho feito. E aí fica essa pergunta na cabeça da gente. Será que temos feito mais do que esperava? O nome dele é Alfred. Esse barbudo, século passado. Alfred patenteou mais de 370 invenções. Menino prodígio. 13, 14 anos já tinha uma empresa para que as suas invenções patenteadas pudessem ser colocadas à disposição da sociedade da época. Ele colocou na cabeça dele, enquanto químico, que ia desenvolver uma fórmula para poder conter a explosão da nitroglicerina. E ele conseguiu fazer isso, então ele patenteou a dinamite e ficou bilionário. E os anos foram avançando e Alfred foi chegando ao final da sua vida e uma depressão começou a consumi-lo com uma inquietação. O que eu criei hoje é usado para destruir vidas. Porque ele viu como a dinamite foi utilizada nas guerras civis da época. E então aquilo começou a consumi-lo. No leito de morte, diz a biografia de Alfred, sua esposa disse, há algo que eu possa fazer por você, amor. Ele disse, eu quero que você faça uma coisa. Eu quero que você pegue a metade da nossa fortuna e crie uma associação para premiar toda e qualquer iniciativa, dentro de todas as áreas
que possam melhorar a vida do semelhante, que possam ter contribuído para a vida do semelhante se tornar melhor. Nascia o Prêmio Nobel. Alfred Nobel mudou o rumo da história. Alfred Nobel não é mais conhecido como homem que facilitou a morte de pessoas em guerras. Alfred Nobel hoje é conhecido como aquele que premia iniciativas dentro das áreas mais importantes da vida humana, que favorecem o semelhante. Eu e você podemos reescrever a nossa história. Eu e vocês, com a graça divina, podemos mudar os capítulos. A gente pode não ser mais conhecido como o vizinho mal-humorado. A gente pode ser conhecido não como aquele que é egoísta dentro da família, o avarento. A gente pode ser conhecido como o generoso, o que se importava. Ora por todo mundo, pastor. Se tem um doce, ele parte o doce e dá para o outro. Está sempre envolvido em causas humanitárias. Na igreja, espalha amor para tudo quanto é lado. Ele trabalha lá na recepção, mas não só na recepção, ele ajuda o André durante a semana. Amoroso, é um pai amoroso, é um marido amoroso. A gente pode virar essa chave, se nós quisermos, porque a parábola continua sendo editada. E eu queria chamar o ministério. Nós podemos decidir, como Alfred Nobel, pela mudança de como seremos lembrados. Eu quero ser lembrado como samaritano e não como sacerdote ou levita que não deu importância. Eu quero ser lembrado como samaritano que não só cuidou, mas fez mais do que se esperava. Eu quero ser lembrado assim. Quero ser lembrado como alguém que chorou com quem chora e também foi capaz, que é muito difícil, se alegrar com quem se alegra. Quero ser lembrado como uma pessoa que, embora fraca, como disse o pastor Márcio, embora pecadora, fez de tudo para que o semelhante pudesse ser amado. É assim que eu quero ser lembrado. E eu tenho capítulos que, como o Alfred, também valeria a pena ser reconsiderada e reconstruída. Mas Deus hoje, nesta noite, nos dá essa oportunidade. E eu queria dizer uma coisa para vocês, preparando para que a gente vai cantar. A gente vai cantar sobre Jesus ser um grande amigo. Em Jesus, amigo temos, não é isso, pastor? Essa amizade proposta, ela rompe aquela possibilidade que nós temos de ter Jesus como um senhor com chicote em mãos. Porque ele diz assim: vocês são meus amigos, são minhas amigas. E amigo, gente, se importa. O amigo verdadeiro, eu tenho muitos colegas, mas eu também tenho amigos. Amigo é quem liga, amigo é quem vai, amigo é quem fica quando todos se vão. Amigo é quem lembra quando todos se esqueceram. E Jesus diz: eu sou amigo de vocês. Eu me importo com vocês. Se importem também uns com os outros. E para finalizar minha palavra e a gente cantar essa canção em pé, vamos ficar em pé? Queria dizer a vocês duas coisas, No Antigo Testamento, Deus disse para a gente amar o próximo como nós nos amamos. Jesus vem e muda isso. Não! A referência de vocês não mais, do amor não será mais só vocês. Agora, um novo mandamento vos dou. João 13, Jesus disse: amem-se como eu vos amo. A referência mudou. Então, em Jesus, nós temos como amigo, para podermos amar o nosso próximo também. Cante essa canção, depois o pastor Márcio virá e vai encerrar a celebração dessa noite.